Sejam novamente bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Eu sou o professor Nelson Fujita. Hoje iremos ver a nossa videoaula de número 42. Nessa videoaula retomaremos conceitos importantes de estatística básica que é cobrada com muita propriedade nas provas do Enem. Rememoraremos conceitos de média, média aritmética, moda, mediana, desvio padrão, variância, dentre outros conceitos importantes. Vamos primeiramente às questões a questão do que se quer e o que se tem, para elaborarmos uma estratégia para a resolução dos problemas de hoje. Vamos lá. O que se quer e o que se tem é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. Tendo exatamente o que se quer e o que se tem, o que é dado e o que é pedido, fica mais fácil elaborar uma estratégia para a resolução das questões, que demonstraremos em seguida. Vamos à primeira questão de hoje. Caiu no ano de 2013, a questão 162, ela diz o seguinte: foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram adotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram A, R$200, B, 300, C, 400 e D, 600 reais. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. Então nós temos um gráfico de disco, tipo pizza, né, que nós chamamos mais simplesmente, onde estão aí colocados os percentuais em que as ocorrências desses valores de A, B, C e D surgiram na pesquisa de preços de hotéis. O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade é 300, 345, 350, 375 ou 400. Vamos então à resolução. O que se quer? O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nos hotéis da cidade. O que se tem? Um gráfico de disco, tipo pizza, mostrando os valores das diárias encontradas nos 200 hotéis da cidade, sendo o valor A, R$200, com 20% de ocorrência, B, R$300 com 20%, C, R$400 com 40% de ocorrência e D, R$600 com 10% de ocorrência. Vamos à resolução. E agora eu chamo muita atenção de vocês, um instante, porque muita gente errou essa questão em 2013 e explico por quê. Porque capciosamente o enunciado dessa questão nos induz para encontrarmos uma média ponderada, já que deu os preços das diárias dos hotéis e deu os percentuais. Então você é quase que induzido a achar uma média ponderada para ver qual o valor médio da diária na cidade. Então vamos à resolução. Pelo enunciado, devemos interpretar que o valor mediano da diária não é a média ponderada das diárias, e sim a mediana dos termos desse conjunto. Isto é, o que é a mediana? É o termo central dos valores quando nós ordenamos, digamos, do menor valor para o maior valor, ou inversamente, do maior para o menor, e feita essa distribuição dos termos do conjunto em ordem crescente, por exemplo, o termo médio, aquele que está no meio desses termos, é chamado de mediana. Então, o termo central dos valores ordenado desse conjunto seria 200, 300, 460, colocando em ordem crescente.
Os termos centrais, nós temos aqui 4 termos, 200, seria o segundo ou o terceiro, 200, 300, 460. Os termos centrais são 300 e 400. Quando eu tenho um conjunto com um número par de termos, eu sempre vou fazer uma média aritmética dos 2 termos que estão na parte central. Se eu tenho um número ímpar de termos, então exatamente o termo central vai ser a própria mediana. Os termos centrais são 300 e 400, então a mediana será a média aritmética entre esses 2 termos centrais. 300 mais 400, 700, dividido por 2, 350. E a resposta correta é a resposta C. Se vocês fizerem em casa, só a título de teste, usando o cálculo da média ponderada, usando esses percentuais, vocês vão achar 345. Então é por isso que eu digo, essa questão, ela foi capciosa no momento em que a palavra mediana não significa média aritmética, e sim exatamente o termo mediano. Espero que todos tenham entendido essa questão. E vamos para a próxima. No ano de 2015, a questão 160, ela diz o seguinte: em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então temos uma tabela onde a raia varia de 1 até 8 e o tempo em segundos que esses atletas obtiveram. A mediana dos tempos apresentados no quadro e são dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? A mediana dos tempos apresentados no quadro. O que se tem? Quadro formado pelo conjunto de tempos nas 8 raias da piscina. Então, se nós descrevermos esse conjunto, partindo da raia 1 até a raia 8, nós teríamos 20 e 90, 20 e 90, 20 e 50, 20 e 80, 20 e 60, 20 e 60, 20 e 90 e 20 e 96. São os 8 tempos que cada um dos atletas tiveram nessas respectivas raias. Mas o que o exercício nos pede? Ele nos pede a mediana dos tempos apresentados. Ora, a mediana é o termo central de um conjunto. Para isso, nós vamos então ordenar esse conjunto do menor, por exemplo, do menor para o maior tempo. Então vamos lá. Resolução. A mediana é a medida da tendência central de um conjunto de valores ordenados. Então, se ordenarmos agora o conjunto dos tempos, o menor deles é o 20,50. O segundo, que se repete 2 vezes, é o 20,60 e o 20,60. Depois 20,80, depois 20,90, 20,90 de novo, 20,90 de novo e 20,96. Ok? Então vejam bem, como são 8 raias, é um número par de resultados, de termos desse conjunto. Quando é um termo par, nós vamos fazer a média dos 2 termos centrais. Ok? Então, se nós pegarmos aqui 1, 2, 3 é o quarto termo, e depois 5, 6, 7, 8. Então, se vier de trás para frente, seria 1, 2, 3, 4. Então, é uma média entre o quarto e o quinto termos. Quarto termo mais o quinto dividido por 2. 20,80 mais 20,90 dividido por 2, o que vai dar 20,85. E a resposta correta é a resposta D. A mediana dos tempos desses nadadores foi exatamente 20,85. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2012, a questão 175 diz o seguinte: o gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então temos aqui um gráfico mostrando o emprego formal, tá certo? Num gráfico em que as escalas aqui são de 100 mil, 200 mil, 3 mil, 400 mil, e nas ordenadas desse gráfico, nas abscissas, nós temos janeiro, fevereiro até outubro. Então, de janeiro até outubro, incluindo esses 2 meses. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período e aí são dadas 5 alternativas, vamos ver a correta. O que se quer? O valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período considerado, que se tem um gráfico do CAGED no período de janeiro a outubro, são 10 meses, em milhares de empregos. Então, para simplificar, vamos colocar aqui o conjunto formado por esses dados de empregos apenas
nas suas unidades de milhares. Vamos falar em milhares de empregos, ok? Então, por exemplo, o primeiro que aparece aqui é 181.419. Vou colocar só os 181 milhares. Então vamos lá. Então os dados do CAGED são 181 milhares, 209, 266, 305, 298, 212, 181, 299, 246 e 204. Só pegamos por enquanto as unidades dos milhões. Vamos à resolução. Se o exercício pede a mediana, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ordenar esse conjunto do menor até o maior valor, né? Em ordem crescente ou inversamente. O que importa é que tem que haver um ordenamento do menor para o maior ou do maior para o menor. E vamos buscar o termo central. Se a quantidade de termos é ímpar, exatamente o termo central é exatamente a mediana. Se é par, como é o nosso caso, são 10 elementos do conjunto, nós vamos buscar entre o quinto e o sexto, que são exatamente o que estão na metade. Então vamos lá. Resolução. Reordenando de forma crescente os dados do CAGED para localizarmos a medida da tendência central, então lembrando que a mediana é a medida da tendência central, ordenando esse conjunto CAGED ordenado, que estou chamando aqui, nós teríamos 181 duas vezes, 204, 209, 212, 246, 266, 298 e 299 e 305. Então veja bem que primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, se for de trás para frente, 305, 290 é o quinto também. O quinto ou na ordem crescente ou quinto na ordem decrescente. Como são dois termos centrais, vamos fazer a média aritmética entre o quinto e o sexto termos. Então seria 212 mais 246 dividido por 2, achamos 229. Veja que nós trabalhamos com esses números arredondados em milhares. Agora vamos calcular esse valor exatamente. Vamos pegar o valor completo aqui, então. O 212 significa 212.952 empregos. E o 246 significa 246.875 empregos. São as duas medidas centrais aqui. Ao fazer essa soma e dividir por 2, nós vamos achar 229.913, que é exatamente a resposta B. O número inteiro correspondente à quantidade de empregos é 229.913, até porque não existiria emprego fracionado, ok? Todos entenderam? Então vamos para a próxima. No ano de 2019, a questão 172 diz o seguinte: os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. A média dos alunos é 1,65 m, a mediana 1,67 m e a moda 1,70 m. Os alunos P, J, F e M medem respectivamente 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m e 1,68 m. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente basquete, 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 futebol, basquete, 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 futebol, futebol, basquete, basquete, futebol, 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 basquete ou todos futebol. Vamos à resolução desta questão muito interessante. Preste atenção na forma como iremos resolvê-la. O que se quer? Que jogos praticaram respectivamente os alunos P, J, F e M? O que se tem? Uma tabela referente à distribuição das alturas em metros dos alunos de uma turma. A média aritmética, 1,65 m, a mediana, 1,67 m e a moda, 1,70 m. Os alunos P, J, F e M têm respectivamente 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m e 1,68 m, todos com 1 centímetro de diferença entre eles. T, J, F e M possuem alturas distintas dos demais, ou seja, nenhum atleta, tá certo? Além desses quatro, vão ter alturas iguais a qualquer um deles, certo? Muito bem, então eles são exclusivos aí nessas alturas, 1,65 m, 1,66 m, 1,68 m, não existe nenhum outro termo igual a esse, além dos que foram citados.
O time de basquete possui um aluno a mais que o de futebol. O time de basquete possui um aluno a mais que o de futebol. E o basquete é formado pelos alunos de maior estatura, de maior altura. Então vamos à resolução. É muito interessante essa questão, porque ela não dá mais nenhuma outra informação. Ela só dá a altura dos quadros e dá essas três informações de média, mediana e moda. Então vamos lá. A moda. O que é a moda? Quando a gente tem uma distribuição de termos dentro de um conjunto ordenado, vamos dizer assim, a moda é aquele elemento do termo que aparece repetidamente mais vezes. É o termo com maior frequência de ocorrência. É o termo de maior frequência de ocorrência. Então a moda, nesse caso, seria aquela altura que apareceria com maior frequência. Então vamos resolver, analisar, usando um raciocínio lógico, por que foi informada esse dado de que a moda é 1,70 m. Então vejam bem, a moda é o termo do conjunto que aparece com maior frequência, ou repetição, na distribuição. Se a moda é 1,70 m, então existem pelo menos 2 alunos com 1,70 m, além desses alunos que já foram citados. Vejam bem, a moda é a que aparece com maior frequência. Então poderiam ter 2, 3, 4, 5, não importa, mas pelo menos 2 alunos desse grupo que vai formar os times de futebol e de basquetebol, né, desse conjunto que foi escolhido pelo professor. Existem pelo menos dois com exatamente 1,80 m. Ok? Muito bem. Se a mediana é 1,67 m, a mediana é 1,67 m. O que é a mediana? É o termo central. Se tivermos um número par de elementos, esse termo central são 2. Mas para serem 2, teriam que ter exatamente 2 com 1,67 m. Mas aí fica claro pelo enunciado que esses alunos que tem 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m, 1,68 m, eles não têm nenhum outro colega com essa igual altura. Essas alturas deles são exclusivas deles. Portanto, esse conjunto entre os alunos que jogam futebol e que jogam basquete, ele tem necessariamente ter uma quantidade ímpar de membros. Se eu somar os de futebol e os de basquetebol, tá certo? Eu já sei, inclusive, pelo enunciado, que o de basquetebol tem um a mais, então exatamente esse conjunto tem que ser ímpar, e a mediana é exatamente o termo central. E esse aluno é o aluno F. O aluno F tem 1,67 m. Então vamos lá. Se a mediana MD é 1,67 m, então a altura 1,67 m é o termo central dessa distribuição de alturas. Isto é, abaixo dessa altura estão os jogadores de futebol e acima delas os de basquete, porque os de basquete são formados pelos de maior altura. Então, abaixo de 1,67 m nós temos o quê? Os alunos P e J. Um tem 1,65 m e outro tem 1,66 m. E acima de 1,67 m tem o quê? Todos os demais que vão jogar basquete, 1,68 m, 1,69 m, 70 m, enfim. Então vamos continuar essa análise. Como as alturas dos alunos P, J, F e M são distintas, então a mediana é 1,67 m, que é a altura do aluno F, é o termo único, está no meio da distribuição, como na figura abaixo. Então nós ilustramos aqui, só para a gente poder enxergar melhor, como é que seria uma distribuição onde aparece exatamente um termo 1,67, como sendo exatamente a metade, a mediana dessa distribuição, o termo central dela. Então, por exemplo, aqui foi colocado 2 alunos que a gente não sabe exatamente que alturas teriam, 1,65 m, 1,66 m, que são exatamente os 2 alunos P e J, depois 1,67 m, e acima deles 1,68 m, se houvesse 1,69 m não se sabe, 1,70 m e 1,70 m pelo menos 2 vezes. Assim, abaixo de F são os jogadores de futebol, e acima de M, e acima dessa média, né, juntamente com F, no de basquete. Então, M, que tem 1,68 m, e F, que tem 1,67 m, vão jogar no time de basquete. Mas espera aí, mas se M é o divisor, se a mediana é o divisor, eu não poderia. Por que teria que estar no time de basquete? É porque o enunciado inteligentemente colocou o time de basquete tem um jogador a mais. Então, se ele tem um a mais, ele vai contemplar exatamente aquele que faz parte da mediana.
Então, o da mediana faz parte do time de basquete. Os que estão abaixo dele fazem parte do time de futebol. Então, os dois que estão abaixo de F, que são P e J, 1,65 e tal, vão jogar futebol. Ele, o próprio F, e o que tem 1,68, FM, vão jogar basquete. Então a resposta correta é a resposta C, futebol, futebol, basquete e basquete. Veja que essa é uma questão muito interessante, rememorando conceitos importantes do que é mediana, do que é moda, né? E que, usando simplesmente o raciocínio lógico, nos permite buscar a resposta dessa questão. Prestem muita atenção para chamar uma questão que poderá cair sob outras formas em provas futuras do Enem. Vamos para a próxima. No ano de 2011, a questão 148 diz o seguinte: uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então nós temos um quadro com dias alternados, são todos os dias ímpares do mês, né, de 1 até 29, e as respectivas temperaturas medidas naquele mesmo horário de 2 em 2 dias. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a, e são dadas 5 alternativas. Vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? A média, mediana e moda do conjunto formado pelas temperaturas medidas no quadro. O que se tem? Um quadro com as temperaturas de 15 dias no mês. Então, se nós pegarmos a sequência de medições do dia 1 até o dia 29, vamos encontrar 15 graus e meio, 14, 13,5, 18, 19,5, 20, 13,5, 14,5, 18, 20, 18,5, 13,5, 21,6, 20 e 16. São essas as medições que foram efetuadas durante esses dias. Vamos lá. Resolução. Reordenando de forma crescente os dados dessas temperaturas para localizarmos a medida da tendência central. Então vejam, como eu vou buscar achar o valor da mediana, eu tenho que ordenar esses termos em forma ou crescente ou decrescente e buscar o termo central. Se eu tiver uma distribuição de um número par de termos, vão ser exatamente 2 termos computados da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Ele do menor para o maior ou do maior para o menor, ele tem que ser exatamente o valor central. Então, nesse caso, quando é um número par de termos, vou ter que fazer a média entre os 2 termos centrais. Quando é um número ímpar, é exatamente o que está no meio. Okay? Que é esse caso aqui, porque as temperaturas foram distribuídas num conjunto contando com 15 dados, 15 dias, ok? Então nós vamos ordenar e achar o termo central. Então, reordenando essas temperaturas do conjunto aqui, nós vamos achar as mais baixas, são 13,5, 13,5, 13,5, 13,5, que aparecem 4 vezes. 14, 15,5, 16, 18, 18, 18,5, 19,5, 20, 20, 20, 20 e 21,5. Então, o termo central de uma distribuição com 15 vai ser o 8º termo. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o 8º termo dessa distribuição é a temperatura de 18 graus. Portanto, a mediana é 18. A média aritmética, vamos somar todos os termos e vamos dividir por 15. Ao somarmos todos esses termos e dividirmos por 15, vamos encontrar 17. E a moda? A moda, vamos sempre chamar a atenção disso, que é a moda dentro de uma distribuição de um determinado conjunto. É o termo que aparece com maior frequência. É o termo que é repetido por mais vezes. Nesse caso, nós temos aqui o termo 13,5, que aparece exatamente 4 vezes, são os 4 primeiros termos dessa ordem crescente, então a moda é 13,5. Certo? Se por acaso houvesse um outro dado que também tivesse a mesma frequência de 4 vezes, nós diríamos que essa distribuição seria bimodal e a moda seria 13,5 também.
Então a resposta que atende essa expectativa, ou seja, média aritmética 17, mediana 18 e moda 13,5, é que está exatamente na alternativa B, 17 graus, 18 graus e 13 graus e meio. Ok? Ficou claro? Vamos para a próxima então. No ano de 2010, a questão 175, ela diz o seguinte: o quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol do último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então nós temos uma tabela, nós temos os gols marcados de 0 até 7 e a frequência com que isso ocorreu: 5, 3, 4, 3, 2, 2 e 1. Quantidade de partidas em que ocorreram essa quantidade de gols marcados. Se x, y e z são respectivamente a média, a mediana e a moda desta distribuição, então são dadas 5 alternativas de comparação entre x, y e z, que nós vamos identificar qual delas que está correta. Vamos lá. O que se quer? Se x, y e z são respectivamente a média, mediana e moda desta distribuição, qual a relação entre elas? Porque se tem uma tabela mostrando a quantidade de gols marcados e a frequência com que isso ocorreu, a quantidade de partidas. Vamos à resolução. Reordenando de forma crescente os gols marcados dessas partidas, em ordem crescente. Então, quando eu vou encontrar a mediana, eu sempre tenho que distribuir ou de forma crescente ou decrescente. Então, escolhemos aqui de ordem crescente. Então, reordenando de forma crescente os gols marcados dessas partidas, para localizarmos a medida da tendência central, vamos encontrar. Então, ordenamento dos gols, esse conjunto será formado pelos termos 0, 0, 0, 0, 0. São 5 vezes que aparece aqui, porque diz assim, olha, gols marcados 0 em quantas partidas? Em 5. Então, 0 é um termo que vai aparecer por 5 vezes nesse conjunto ordenado. Depois, 3 partidas com 1 gol. 3 de 1. Depois 4 de 2. 4 de 2. 1, 2, 3, 4. Depois 3 de 3. 1, 2, 3. Depois 2 com 4. 4 gols. Depois 2 com 5 gols. 5, 5. Finalmente um único com 7 gols. Ok? Então, fizemos o ordenamento seguindo exatamente aquela tabela que por acaso já está com esse ordenamento, porque os gols começaram desde nenhum, 0 até 7. Ok? Muito bem. Quantos termos temos nessa tabela? Nós temos 8 membros, 8, começando com 0, indo até o 7, são 8. Né? São 8 termos. Então, como são 8 termos, o valor médio vai estar localizado... perdão, 8 termos não. Quantos gols foram marcados aqui? Vamos verificar aqui. Foram 20, né? Olha. Foram 20 gols, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somarmos aqui, vai dar 20 gols. Né? Eu já até me antecipei aqui, eu li o cálculo da média aritmética aqui, vai mostrar que é por 20, ó. 3 de 1, 4 de 2, 3 de 3, 4 de 2, 5 de 2, 7. Somarmos isso aqui, vai dar 20. 20. Portanto, foram 20. Se nós temos uma distribuição homogênea com 20 termos, como é que eu acho a mediana? Eu pego o décimo e o 11º, somo e divido por 2. Porque vou ter, se eu pegar em ordem crescente, o termo médio será o 10º. Se eu pegar em ordem decrescente, seria o 11º, né? De um deles. Então, os dois termos centrais são o 10º e o 11º. Se eu tivesse uma distribuição com um número ímpar, exatamente o termo médio. Quando é a distribuição termo par, eu faço a média aritmética dos termos centrais. Então, se nós observarmos aqui, é o 10º termo e o 11º também, por acaso, são iguais a 2. Logo, 2 mais 2 dividido por 2 dá o próprio 2. Então, 2 é a medida do termo central, ou seja, a mediana. A mediana é 2. A média. Vamos somar todos esses gols que foram aqui, que ocorreram durante essas partidas, e vamos dividir pelo número de partidas, que foram 20. Né? Vai somar 5 mais 3 mais 4 mais 6 mais 2 mais 2 mais 1, nós vamos encontrar 20 partidas. Então,
deu uma média de 2,25 gols por partida. 45 gols dividido por 20, 2,25 gols por partida. Essa é a média de gols. E agora vamos ver a moda. O que é mesmo a moda? A moda é a frequência, é o termo desse conjunto ordenado que aparece com maior frequência, que teve maior número de repetições. Então, veja bem, a frequência 0, a quantidade de gol 0 foi o que mais apareceu aqui, 5 vezes, olha, 5 partidas com nenhum gol marcado. Então, 1, 2, 3, 4, 5 repetições, a moda será, portanto, 0. Então, se a moda é 0, se a média aritmética é 2,25 e se a mediana é 2, então x é o maior dos termos, 2,25, maior do que y e maior do que z. X maior do que y, maior do que z. Ou, se eu quiser colocar em ordem inversa, o z é menor do que y e é menor do que x, exatamente a resposta E desta questão. Z menor do que x, menor do que z, menor do que y e menor do que x. Certo? O z é o termo que aparece com o maior número de vezes a moda. Ok? Entendido? Vamos para a próxima. Também no ano de 2010, a questão 170 diz o seguinte: Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Dados do candidato no concurso. Então, temos uma tabela onde Marco e Paulo se destacaram nas notas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média deles foi igual a 15, a mediana de Marco foi 15, a de Paulo 18, e o desvio padrão de Marco 0,32 e o de Paulo 4,97. O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso, são dadas as 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Qual dos dois candidatos apresentou pontuação mais regular? Mais regular. O que se tem? Notas e médias de Marco e Paulo no concurso, sendo que o Marco, sua média aritmética foi 15, a mediana foi 15 e o desvio padrão 0,32. Paulo, a média foi 15 também, a mediana foi 16 e o desvio padrão 4,87. E sabe-se também que o critério de desempate estará a favor da pontuação mais regular. Vamos à resolução. Pelos dados informados, Marco e Paulo obtiveram médias iguais a 15. Então, estão empatados por esse critério. E no critério de desempate, as notas de Marco foram mais regulares. Agora, vejam bem. Aqui é importante que o aluno tenha essa noção de estatística básica do desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é obtido através de uma fórmula matemática em que se faz uma somatória e divide-se pelo número de termos dessa distribuição, tá certo? Então, nesse caso, por exemplo, são 3 notas, então seria uma somatória com esses 3 termos divididos por 3. Mas como é que seriam esses 3 termos? Eu pegaria a média aritmética desses 3, subtrairia do termo e em valor absoluto levaria ao quadrado. Então, por exemplo, para achar o desvio padrão de Marco, só para vocês terem uma ideia, eu acharia a média. A média entre 14, 15 e 16 é exatamente 15. O que eu faço? Pego 15 menos 14, 15 menos 14 vai dar 1, eleva ao quadrado. Isso em valor absoluto, não importa se é menos ou mais, porque ao elevar ao quadrado vai dar sempre o mesmo valor absoluto. Então, se a média é 15, 15 menos 14 vai dar 1. O segundo termo seria 15 menos 15. 15 menos 15 vai dar o quê? 0. 0 ao quadrado é 0. E o outro seria 15 menos 16, o que daria 1 também. Ok? Então daria exatamente 2.
1 ao quadrado mais 1 ao quadrado daria 2, divididos por 3, 2/3. Opa, mas ali apareceu 0,32. Não, é que o desvio padrão é a raiz quadrada desses 2/3. E aí daria o 0,82. Então, esse exercício não pediu para se calcular o desvio padrão, mas poderia. Poderia, porque o conceito de desvio padrão também pode ser cobrado nas provas do Enem. Então, só para rememorar como é que se calcula a primeira média aritmética. Pego cada um dos termos, subtraio dessa média. Elevo cada uma dessas expressões ao quadrado, somo tudo, divido pelo número de termos, que no caso seria 3, e extraio a raiz quadrada. Esse seria o desvio padrão. Ok? Mas o exercício não perguntou para calcular o desvio padrão. Ele apenas diz assim, qual desses candidatos apresentou pontuação mais regular? O que significa esse desvio padrão? No primeiro caso ali do Marco, ele teve 0,32. Significa que as médias estavam tão próximas, os valores desse conjunto estavam tão próximos, que o desvio foi muito pequeno em relação ao centro, ao zero. Quanto mais perto de zero, mais regular é. Se as três notas fossem 15, 15 e 15, por exemplo, dando média 15, o desvio padrão seria zero. Ok? Quando eu tenho notas muito discrepantes, que nem o caso do Paulo, 8, 19, 18, mesmo que a média seja 15, mas os valores estavam muito longe dessa média em relação ao que Marco obteve. E por isso mesmo, o seu desvio padrão foi 4,97, foi quase 5. Então as notas foram muito irregulares em relação a esse conceito de distribuição estatística. Uma distribuição estatística regular é aquela que apresenta o menor desvio padrão. Então, nesse caso, as notas de Marco foram mais regulares que as de Paulo, porque o desvio padrão de Marco foi bem menor que o de Paulo. E a resposta correta é a resposta B. Marco, pois, obteve menor desvio padrão. Não tem nada a ver com mediana, nem com moda, nem com nada. Simplesmente desvio padrão. Empataram na média aritmética, o conceito de regularidade vai ser dado pelo desvio padrão. Ok? A questão é importante e que vocês vão ver que acaba caindo algumas outras vezes nessas provas do Enem. Vamos para a próxima. Também no ano de 2009, a questão 168, ela diz o seguinte: o gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros da Copa do Mundo, desde a Copa de 1930 até a de 2006. Então temos as quantidades de gols dos artilheiros das Copas do Mundo, calculadas aqui nessa tabela. Então vejam bem que nessa primeira Copa de 1930 foram 8 gols que o artilheiro teve. Depois, na de 30, possivelmente aqui deve ser 32, 36, enfim, a segunda teve 5. A de 40 teve 7. A de 50, que foi no Brasil, teve 9. A de 54, que foi na Hungria, teve 11. E aqui o Brasil foi pela primeira vez campeão, foram 13 gols. Então, obviamente, eu fui lá fazer uma pesquisa no Google para ver se foi de fato o Pelé, o goleador dessa Copa. E, por incrível que pareça, não foi o Pelé. O artilheiro que obteve a maior quantidade de gols, foram 13, foi um jogador chamado Just Fontaine, da Suécia. E, aliás, foi graças ao desempenho desse atleta, fantástico fazedor de gols, que a Suécia conseguiu chegar à final do Mundial de 58 e perdeu para o Brasil por 5-2. O Pelé foi o segundo artilheiro com 6 gols. Ok? Vamos para a próxima. Em 62, veja que essa média cai brutalmente do seu maior valor aqui para 4. Foi também uma Copa em que o Brasil também foi campeão, foi bicampeão em 62. E o que ocorreu é que não houve um jogador que se destacou mais dos outros. Foram 6 jogadores, ou 4 ou 6 jogadores, não me falha a memória, que obtiveram 4 gols. Os 6 tiveram 4 gols. E do Brasil, Vavá e Garrincha foram exatamente os artilheiros pelo Brasil. Ok? Então, só para ilustrar essa questão. Vamos lá ao que o exercício pede. A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? Qual a mediana das quantidades de gols? Então são dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Qual a mediana dos gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? O que se tem? Um gráfico mostrando o desempenho dos artilheiros das Copas de 1930 a 2006, foram 18 Copas.
Os gols marcados: 8, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 9, 10, 7, 6. Veja que o 6 foi o que mais apareceu aqui. São 6 vezes apareceu o 6, o 8 e o 5. Então vamos lá para o cálculo da mediana, resolução. Reordenando essa sequência em ordem crescente, vamos ter 4, 5, 5 duas vezes, 6 que aparece 6 vezes, o 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11 e 13. Como são 18 copas, então nós sabemos que é um número par de elementos desse conjunto, então a mediana tem que ser calculada pela média dos termos centrais. Então, se fosse um número ímpar, seria um único termo central. Como são dois, como é um número par, nós podemos considerar pelo lado crescente ou lado decrescente, teríamos dois termos centrais. Então, vamos considerar os dois termos centrais, seria o nono e o décimo entre 18. Seria o 6 e o 7. Portanto, a média entre 6 e 7, 6 mais 7, 13 por 2, 6,5. Portanto, a resposta correta é que a mediana, não a média aritmética, seriam 6 gols e meio. Se alguém quiser, por curiosidade, calcular a média aritmética, vamos observar que essa média aritmética está perto de 7 gols e meio. A média aritmética desses artilheiros da Copa. Ok? Mas o que o exercício pediu foi a mediana, e esse valor é 6,5. Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 170 diz o seguinte: o gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então nós temos aí a taxa de desemprego em porcentagem, mostrando a variação nesse período de março de um ano até abril do outro ano. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de, e aí são dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. Mediana. O que se quer? A mediana da taxa de desemprego de março de 2008 a abril de 2009. O que se tem? Um gráfico retratando a taxa percentual de desemprego entre 14 meses, desde março de 2004, desde março de 2008, não é? Até abril de 2009. Muito bem, são 14 meses, incluindo os extremos, né? Se você falar, mas de março, se fosse de março a março, seriam 12, mas se incluir extremos, são 13. Como é de março a abril, são 14. Então, se nós pegarmos os dados desse gráfico, vejam que ele começa aqui com 8,6, 8,5, 7,9, 7,9 e assim por diante. Então, são 14 valores aqui que eu vou reordenar agora para a resolução de forma crescente, ou poderia ser decrescente. Mas por que isso? Porque a gente vai buscar a mediana, que é o termo central dessa distribuição. Ok? Veja bem, se nós olharmos do gráfico aqui, não vou nem... veja bem que o menor termo que aparece primeiro aqui é o 6,8. Depois nós temos aqui 1 com 7,5 e 2 com 7,6. Depois 1 com 7,7, depois 2 com 7,9, depois 1 com 8,1, depois outro com 8,2, 2 com 8,5, 1 com 8,6, 1 com 8,9 e 1 com 9. Certo? Exatamente a distribuição que está aqui em ordem crescente. São 14 meses, portanto, 14 termos. Nós vamos encontrar os dois termos centrais aqui, entre o sétimo e o oitavo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O sétimo é 7,9 e o oitavo 8,1. Para achar a mediana, fazemos a média aritmética desses dois termos centrais. O sétimo mais o oitavo dividido por 2. 7,9 mais 8,1 por 2, vamos encontrar exatamente 8%, que é a resposta B. A taxa de desemprego, segundo essa distribuição, a sua mediana é 8%. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2009, a questão 168 diz o seguinte: na tabela são apresentados os dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado, em Brasília, em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos. 30 dúzias de ovos. Em alguns meses do ano de 2007 e 2008. Então, começando em outubro e indo até abril. De acordo com esses dados, o valor na mediana das cotações mensais do ovo extra branco desse período era igual a, e são dados 5
possibilidades, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Qual a mediana do valor da caixa de ovos de outubro de 2007 a abril de 2008. Temos uma tabela mostrando a cotação mensal de outubro de 2007 até abril, exatamente 7 meses. Vamos olhar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Então nós temos uma distribuição de 7, um termo ímpar, ok? Nós já sabemos que a mediana vai estar no meio, e vai ser o único termo, que é o termo médio dessa distribuição. E temos aqui as cotações mensais, começando com 83 indo até 84,60, está colocado aqui. Vamos à resolução, reordenando essa sequência em ordem crescente. Vamos lá, o primeiro termo é o valor mais baixo, 73,10. Depois 81,60. Depois 82, em janeiro. Depois 83, aqui em outubro. Depois 84, que aparece aqui no mês de março. 84,60 no mês de abril. 85, cadê 85? 85,30, perdão, não é 85, 85,30, que em fevereiro. Portanto, o termo central é o 83. 1, 2, 3, 4, é o quarto termo, né? Porque nós temos uma distribuição com 7. O quarto termo é exatamente o que está na metade, na mediana no termo central dessa distribuição. Então, a mediana, que é o termo médio central, é o quarto termo, que é R$ 83,00. Resposta B, R$ 83,00. Com isso, nós encerramos então a nossa videoaula de hoje, rememorando e resolvendo questões importantes que já caíram sobre estatística básica, moda, mediana, média aritmética, desvio padrão, ok? Espero que todos tenham tido um bom proveito dessa aula. Os que não estão inscritos, por favor e gentileza, inscrevam-se no canal. Nós estamos elaborando uma prova simulada do Enem para o final do nosso curso e, obviamente, eu vou atender fundamentalmente e antecipadamente quem estiver inscrito no canal. Agradeço mais uma vez a todos e até uma próxima para a continuidade dessas noções de estatística. Até uma próxima.